Segundo Crônicas, capítulo 13. Guerra entre os reis Abias e Jeroboão. Abias começou a reinar em Judá, no 18º ano do rei Jeroboão. Ele reinou 3 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Micaias, filha de Uriel, de Gibeá. Houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias preparou-se para lutar com um exército de guerreiros corajosos, 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão preparou-se para a batalha contra ele, com 800.000 homens escolhidos, todos homens corajosos. Então Abias ficou em pé em cima do monte Zemaraim, na região montanhosa de Efraim, e disse: Ouvi-me, Jeroboão, e todo Israel. Por acaso não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu a soberania sobre Israel a Davi para sempre, a ele e a seus filhos, através de uma aliança permanente? Porém, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, se levantou e se rebelou contra seu senhor. E homens vadios e perversos ajuntaram-se a ele e desafiaram Roboão, filho de Salomão, quando Roboão ainda era jovem e indeciso e incapaz de resistir-lhes. Agora julgais poder resistir ao reino do Senhor, que está sob o poder dos descendentes de Davi, visto que sois muitos e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem vossos deuses. Não expulsastes os sacerdotes do Senhor, descendentes de Arão, e os levitas, e não escolhestes sacerdotes, como fazem os povos das outras terras? Qualquer um que vem para consagrar-se, trazendo um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Mas quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, os quais são descendentes de Arão, e os levitas para o seu serviço. Eles queimam sacrifícios e incenso aromáticos diante do Senhor toda manhã e tarde. Também dispõe os pães consagrados sobre a mesa de ouro puro, e o candelabro de ouro e as suas lâmpadas, para se acenderem toda a tarde, porque nós temos guardado os preceitos do Senhor, nosso Deus, mas vós o deixastes. Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, com as trombetas, para anunciarem a guerra contra vós. Ó israelitas, não luteis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Porém, Jeroboão armou uma emboscada para atacar Judá por trás, de maneira que as suas tropas estavam em frente de Judá e a emboscada por trás. Então os de Judá olharam para trás e perceberam que tinham que lutar na frente e atrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os homens de Judá deram o grito de guerra, e quando gritaram, Deus feriu Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas tentaram fugir de Judá, mas Deus os entregou nas suas mãos, de maneira que Abias e as suas tropas os massacraram. Foram 500.000 homens escolhidos de Israel que morreram. Assim, os israelitas foram humilhados naquele tempo, e os homens de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Abias perseguiu Jeroboão e conquistou-lhe cidades: Betel e seus arredores, Jessana e seus arredores, e Efron e seus arredores. Jeroboão não recobrou mais a força nos dias de Abias. O Senhor o feriu, e ele morreu. Porém Abias se fortaleceu e tomou para si
14 mulheres, e teve 22 filhos e 16 filhas. Os demais atos de Abias, o seu procedimento e as suas palavras estão escritas no comentário do profeta Ido. Segundo Crônicas, capítulo 14. O reinado de Asa e sua vitória sobre Zerá, o etíope. Abias descansou com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias, a terra esteve em paz por 10 anos. Asa fez o que era bom e reto diante do Senhor, seu Deus. Ele retirou os altares estrangeiros e os altares das colinas, quebrou as colunas, cortou os postes ídolos, e mandou que Judá buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e que obedecesse à lei e ao mandamento. Também removeu os altares das colinas e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz sob seu governo. Construiu cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava em paz, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor tinha lhe dado descanso. Ele disse a Judá: construamos estas cidades e vamos cercá-las de muros e torres, portas e ferrolhos. A terra ainda é nossa, porque buscamos o Senhor nosso Deus. Nós o buscamos, e ele nos deu descanso de todos os lados. Então eles construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, que usavam escudo e lança, e 280.000 de Benjamim, que usavam escudo e atiravam com arco. Todos eles eram guerreiros corajosos. Zerá, o etíope, saiu para atacá-los com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e eles se prepararam para a guerra no vale de Zefatá, junto a Maressa. Asa clamou ao Senhor seu Deus: Ó Senhor, não custa nada para ti dar auxílio tanto ao poderoso como ao fraco. Senhor nosso Deus, ajuda-nos, porque em ti confiamos, e viemos no teu nome contra esta multidão. Ó Senhor, tu és nosso Deus, que o homem não prevaleça contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. Asa e as tropas que estavam com ele os perseguiram até Gerá. Caíram tantos dos etíopes que já não podiam resistir, pois foram derrotados diante do Senhor e diante do seu exército. Os homens de Judá levaram dali um despojo muito grande. Eles atacaram todas as cidades nos arredores de Gerá, porque o terror veio sobre elas, da parte do Senhor. Saquearam todas as cidades, pois havia nelas muito despojo. Também atacaram as tendas dos que cuidavam do gado, e levaram muitas ovelhas e camelos, e voltaram para Jerusalém. Segundo Crônicas, capítulo 15. O reinado de Asa e sua dedicação ao Senhor. Então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odede, que foi ao encontro de Asa, e lhe disse: Ouve-me, Asa, e todos de Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele vos deixará. Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei por muito tempo. Mas, em sua angústia, voltaram para o Senhor, Deus de Israel. Eles o buscaram e o encontraram. Naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas havia grandes perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Pois nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam.
porque Deus as havia perturbado com todo tipo de aflição. Mas esforçai-vos, e não enfraqueçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Quando Asa ouviu essas palavras e a profecia do profeta, filho de Odede, animou-se e jogou fora os ídolos odiosos de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que havia conquistado na região montanhosa de Efraim, e restaurou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Ele reuniu todos de Judá e Benjamim, e os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam entre eles, pois muitos de Israel tinham vindo encontrá-lo, quando viram que o Senhor, seu Deus, estava com ele. Ajuntaram-se em Jerusalém no terceiro mês, no 15º ano do reinado de Asa. No mesmo dia, ofereceram 700 bois e 7.000 ovelhas do despojo que trouxeram em sacrifício ao Senhor. Eles fizeram uma aliança de buscar o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, fosse morto, tanto jovem como idoso, tanto homem como mulher. Eles prestaram juramento ao Senhor, bem alto, com júbilo, ao som de trombetas e cornetas. Todo Judá se alegrou com esse juramento, porque de todo o coração juraram e de toda a vontade buscaram o Senhor e o encontraram. Então o Senhor lhes deu descanso ao redor. O rei Asa depôs Maacá, sua avó, para que não fosse mais rainha, porque ela havia feito um ídolo odioso para servir de poste ídolo, ao qual Asa destruiu e, despedaçando-o, queimou junto ao ribeiro de Cedrom. Mas os altares das colinas não foram tirados de Israel, porém o coração de Asa foi íntegro todos os seus dias. Ele trouxe para o templo de Deus as coisas que seu pai tinha consagrado e as que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e utensílios. E não houve mais guerra até o ano 35º do reinado de Asa.